Olá, nossa saudação a todos, em particular nossa ministra, nossa querida ministra Tereza Cristina. Fiz aqui uma breve análise da conjuntura do arroz para discutir essa questão de exportação de arroz, importação de arroz, abastecimento. Eu vou procurar ser o mais breve possível para não tomar muito tempo, mas ser claro nos dados. Em primeiro lugar, eu vou pular toda a parte de análise do mundo, vamos olhar só Brasil. Vejamos que sim, nós tivemos uma queda na produção no ano passado, em razão das enchentes, e tivemos uma redução da produção esse ano em relação à média do período, mas uma leve alta em relação ao ano passado. Esta produção menor em relação à média do período se deve pelos desestímulos, que foram vários, à produção de arroz no estado do Rio Grande do Sul. Ninguém resiste a produzir abaixo do custo de produção muito tempo, e a resposta é esta: as pessoas ficam desestimuladas e produzem menos. Mas mesmo assim estamos produzindo 1% a mais do que no ano passado. Quando nós olhamos o consumo está em queda e nós projetamos que até o final desse ano safra essa queda seja ainda maior, por duas razões. Em primeiro lugar, o preço. O consumidor é sim reagente a preço. Quando os preços caem, ele aumenta o consumo de arroz. Quando os preços sobem, ele diminui o consumo do arroz. O arroz é um bem normal, logo ele sofre elasticidade pelo preço. Isso a gente pode provar matematicamente. E o nosso cenário mais conservador, é que nós vamos consumir 10 milhões e meio de toneladas. Isto mais conservador. É bem possível que com a crise econômica, com essa recessão, com essa ressaca que virá do Covid-19, esse consumo seja ainda menor. Nós não podemos confundir antecipação de compras, quando as pessoas correm para o supermercado para fazer estoque, quando as pessoas vão para o supermercado fazer estoque porque tem medo de que falte produto, ou para evitar ir ao supermercado, para diminuir as chances de contágio, as pessoas antecipam compras, elas não aumentam o consumo. Depois dessa antecipação de compras, com todo o desemprego que virá, nós deveremos ter uma queda nesse consumo. É bom lembrar que na abertura da colheita do arroz de 2016, nós tivemos uma reunião da Câmara Setorial, cuja ata está à disposição do Ministério da Agricultura, onde vocês podem checar, aonde fizemos um estudo que mostrava que com a crise econômica de 15 e 16, PIB negativo, o consumo do arroz iria cair. Algumas indústrias, inclusive, ficaram bravas, disseram que não era nada disso, e o que aconteceu? O consumo de arroz caiu no Brasil. Com essa crise econômica que virá do coronavírus, cairá mais ainda o consumo, lamentavelmente, e nós projetamos uma queda de 4,4% no consumo, seja pelos efeitos do preço maior ao consumidor, seja pelo efeito do desemprego, da crise econômica que virá com o coronavírus. Então, nós estamos projetando um consumo conservador de 10 milhões e meio de toneladas. Quando comparamos produção e consumo, notem que nós temos uma relação estreita, mas suficiente, dados nossos estoques, para garantir o abastecimento tranquilamente no Brasil até este momento. Pode ser que lá na frente o cenário mude, mas hoje é zero a possibilidade de termos desabastecimento no Brasil. Além do mais, nós estamos com as nossas exportações em queda, e a projeção do USDA para esse ano é uma queda de quase 50% das nossas exportações em relação ao ano passado. Isso é mercado está diminuindo as exportações sem nenhuma ação de governo, que aliás nem precisa, seria um retrocesso do tamanho de um bonde nós imaginarmos em governo mexer em coisa que o próprio mercado faz. E aqui nós olhamos as nossas exportações e as nossas
importações. E vejamos só que coisa curiosa. Nós temos entre abril e março, ou seja, os últimos 12 meses de exportação brasileira, mês a mês, comparando o deste ano safra com cada mês do ano safra anterior. E o que nós vemos? Aqui no laranja nós temos o ano safra 18-19 e no verde o ano safra 19-20. Vejamos que dezembro de 2019 já se exportou bem menos arroz que dezembro de 2018. Janeiro de 2020, já exportamos bem menos que janeiro de 2019. Fevereiro também exportamos menos do que fevereiro de 19. E março exportamos bem menos do que tínhamos exportado lá em 2019. A queda nas exportações nesses últimos 4 meses é de 30%. Caiu 30% as exportações neste último quadrimestre. Se olharmos o ano inteiro, o ano safra inteiro, o período inteiro, os últimos 12 meses, essa queda é de 23%. Agora vejamos as nossas importações. Notemos que os meses deste ciclo, dezembro de 19, nós importamos bem mais do que dezembro de 18. Janeiro de 20, importamos bem mais do que janeiro de 19. Fevereiro de 20, bem mais do que fevereiro de 19. E março, então, nem se fala. Importações bem maiores em 2020 do que em março de 2019. As importações aumentaram nesse quadrimestre 37% entre dezembro de 2019 a março de 2020, comparado com o igual período do ano passado. As importações aumentaram 37% e as exportações caíram 30%. Ou seja, onde é que o mercado naturalmente está se encarregando de aumentar as importações e diminuir as exportações. Quando olhamos para os nossos estoques, os estoques devem aumentar em 2020 e não diminuir em 2020. Logo, não há nenhuma razão para nos preocuparmos com desabastecimento, a menos que o USDA, baseado nos dados da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que serve para isso, estiver errada. Quando nós olhamos o que está acontecendo nos demais produtores no Mercosul, notemos que a Argentina está aumentando a sua produção em 2020 em 4%. O Uruguai está aumentando a sua produção em 2020. E o Paraguai está mais uma vez aumentando a sua produção em 2020. Quando nós juntamos as nossas importações destes países de 2019, vejam que nós importamos quase 1 milhão de toneladas desses 3 países. E temos que lembrar que em 2020 estamos importando mais de 30% a mais do que tínhamos importado em 2019. Ou seja, só isso daqui já garantiria 33 dias de consumo. Com uma queda no consumo para esse ano, dá mais do que 33 dias. Com o aumento das importações em mais de 30%, nós estamos falando aí de pelo menos 45 dias de consumo, só essas importações. Quando nós olhamos o saldo do Mercosul, ou seja, pegamos o que cada país produz, o que consome e qual é o excedente exportável, nós temos uma sobra de 430 mil toneladas na Argentina, de mais de 1 milhão de toneladas que sobram no Uruguai e quase 900 mil toneladas que sobram no Paraguai. Ao todo, sobram quase 2,5 milhões de toneladas
nesses 3 países. É bom lembrar que nós vamos consumir 10 milhões e meio, mas se considerarmos o consumo do USDA, que ainda não está considerando o efeito do preço, da alta do preço ao consumidor, e nem tampouco os efeitos do coronavírus, aí nós vamos a 11 milhões de toneladas, aí lógico que o Brasil tem um déficit, só que esse déficit de 529 mil toneladas, ele é amplamente satisfeito pelo superávit dos demais países, que juntando os 4, nós temos um superávit de quase 1.900.000 toneladas, ou seja, muito mais do que o suficiente para cobrir a redução de produção que nós tivemos nesse biênio que passou. Evidentemente que há preços mais elevados. Agora, o mercado derrubou o preço do arroz lá no passado, o mercado está subindo o preço do arroz agora. É causa, é consequência. Quando nós olhamos as importações, voltei aqui, importações de países 1 a 1, vejam que a Argentina está com 33% a mais de importação até agora. Quando nós olhamos esse último, aumentou 33% no ano passado e está aumentando em 2020 16% em relação ao ano passado. Claro que aqui estamos olhando o ano janeiro a dezembro, 18 contra 19, e aqui estamos olhando os 3 primeiros meses, que são os meses que nós já temos os dados consolidados. Vejam que cresceu no ano passado as importações, está aumentando mais ainda em 16% as importações neste ano. Quando olhamos o Uruguai, que é um grande exportador, as importações em 2020 aumentaram 143% em relação ao mesmo período de 2019, que já tinha crescido 55% em relação a 2018. Ou seja, não se trata de desabastecimento, se trata de preço de mercado. Está se usando um argumento falso de desabastecimento para baixar preço, porque as importações estão crescendo e muito. No entanto, com uma taxa de câmbio elevada, com preços bem mais elevados, não tenha dúvida. Quando olhamos o Paraguai, que muita gente se gabava de importar do Paraguai, antes mesmo da colheita no Rio Grande do Sul, no Brasil, pois muito bem, o Paraguai também estão aumentando as importações paraguaias em 14% em relação ao ano passado. Recorde de importação para o período de janeiro a março. Já entraram 150 mil toneladas de arroz nesse período. E para finalizar, eu queria mostrar uma reportagem que saiu no dia 11 de dezembro do ano passado, no jornal Zero Hora, aqui do Rio Grande do Sul, cujo título era Risco do Arroz, que falava justamente nessa coluna sobre a nossa coletiva de imprensa do dia 10, onde a gente apresentava o nosso relatório econômico e perspectivas para 2020. Pois muito bem, vamos ver o que dizia neste trecho aqui, dando um zoom nele, nós chamávamos atenção e comparávamos com a questão da carne. É bom lembrar que o preço da carne estava em elevação naquele período e o consumidor estava chiando, só que o consumidor não estava lembrando dos 3 anos de prejuízos que os produtores da pecuária de corte estavam amargando no Brasil. Pois muito bem, o que nós dizíamos lá no ano passado? Com sucessivas frustrações de safra e de mercado, a cultura do arroz poderá se encaminhar para cenário semelhante ao vivido pela pecuária, de desestímulo, que culmina com redução de oferta. E lá na frente, em alta de preço para o consumidor. Estes desestímulos têm preço. Quando a pecuária estava dando prejuízo, ninguém dava atenção. Isso que chamamos atenção. E dissemos mais, tanto nós como a Federarroz. Existe risco.
risco de aumento de preço para o consumidor. E se acontecer, queremos que seja lembrado o histórico que trouxe os preços às alturas para o consumidor, porque foi justamente os preços aos produtores nos últimos 3 anos que fizeram com que houvesse esse desestímulo, que tem consequência, diminuição da oferta, que estoura sim lá no preço ao consumidor. A Federarroz, lá em outubro, também já alertava para esta situação. Concluindo, então, há produção suficiente no Brasil para abastecimento. Além do mais, haverá queda no consumo no médio prazo, que virá em consequência do enfrentamento do coronavírus, que está trazendo aí consigo uma grande recessão. É bom lembrar que a crise econômica de 14 até 16 também diminuiu o consumo, como nós discutimos lá na abertura da colheita do arroz lá em 16, que muitas indústrias não acreditaram, e depois veio a queda do consumo que eles mesmos relataram. A abundante produção nos demais países do Mercosul. Há produto para mais do que dobrar as importações. Existe produto no Mercosul para mais do que dobrar, para 2,5 vezes o que nós importamos no ano passado. Então, risco de desabastecimento zero. O que pode sim, vai acontecer, são importações mais caras. Mas as importações já estão em alta e a taxas bastante elevadas em relação ao ano passado, o que mais uma vez mostra que não há risco de desabastecimento. Os preços estão altos por razões mais do que discutidas. Resultado do desestímulo dos produtores. É importante nós lembrarmos que a indústria nacional fazia questão de preferir e estimular o produto vindo dos demais países, sobretudo do Paraguai. O discurso era do livre mercado, com o qual nós sempre concordamos. Sempre concordamos com o livre mercado. Concordávamos lá quando o nosso preço estava abaixo do custo e abaixo do preço mínimo. Continuamos com a mesma concordância. Livre mercado. É importante lembrar também que as entidades alertavam para o desestímulo à produção quando tínhamos discussões sobre tabela de classificação, dos vencimentos das CPRs coincidentes com a colheita, que tem uma sazonalidade forte do preço do arroz no Brasil, com a falta de apetite por parte dos compradores para contratos a termo, contratos de balcão ou contratos futuros. Nós já discutimos isso amplamente, nunca houve zero apetite de se fazer contrato com projeção de preço lá para frente, garantindo para os dois lados estabilidade e estimulando o plantio. Diante de tudo que aconteceu nos últimos anos, pleitear, trancar as exportações do arroz é até mesmo, na nossa opinião, um ato corajoso, um ato de coragem, pois remete ao contrário da agenda do Ministério da Agricultura e a agenda da ministra Tereza Cristina, que a agenda é justamente o contrário, abrir mercado, abrir mercado, abrir mercado. Só que para abrir uma porta para sair, temos que manter essa porta aberta para entrar. É isto que nós concordamos, livre mercado. E tem que ter muita coragem para propor a um ministério e a uma ministra que defendem a abertura, trancar. Além do mais, este tipo de atitude se assemelha muito ao capitalismo de compadres, que era, aliás, o que acontecia no Brasil num passado não muito distante, passado esse que nós queremos esquecer. Mas infelizmente aconteceu muito capitalismo de compadres. Ainda bem que a nossa ministra é totalmente contra esse tipo de medida, assim como a equipe econômica do Brasil e o próprio presidente Jair Bolsonaro são contra, todos eles, ao capitalismo de compadrio, que era o que estava vigiando no Brasil e que as urnas mandaram acabar. Sem dúvidas, trata de um pleito de uma pobreza muito grande.
que temos certeza que a maioria das indústrias não concorda com esse pleito. Nós temos certeza que a grande maioria das indústrias não concorda com esse pleito. Então, era isto que nós queríamos mostrar e esperamos que tenhamos sido úteis para essa discussão. Até mais.